E aí, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e nós continuamos falando da formação do Estado, formação aí do poder político, da estrutura que a gente tem. Nós vimos que houve um período em que o governo foi absolutista. O governo esteve com os reis e os reis governavam sozinhos, eles eram a autoridade, não havia constituição, lei, este processo. Tá? É lógico que aqui eu dei uma hiperbolizada na construção de como era o absolutismo. Mas nós não somos deste jeito. Nós não vivemos mais assim. Nós vivemos sobre a estrutura de um outro poder político, democrático, diferente. E aí eu te pergunto, o que aconteceu que os reis, eles não têm mais o governo, que os reis não são mais os chefões que governam sobre a terra. Isso tem a ver com o período histórico chamado Iluminismo. E aí a gente vai estudar esse período agora. O Iluminismo, você já deve ter ouvido falar, ele foi um processo filosófico, político, onde o poder do rei começou a ser criticado. Vamos entender como isso aconteceu. Vamos lá. Deixa eu colocar. As monarquias surgem no século XV, no caso de Portugal, um pouco antes. Então veja que assim, depois de 200 anos de monarquia, começam as críticas ao governo ao governo absolutista. Os reis governando sozinhos. Quem que faz essa crítica? A burguesia. Por quê? Ué, a burguesia, se você viu no vídeo passado, a burguesia ela apoiou o rei. Ela pediu o apoio do rei, deu dinheiro. Por que a burguesia não quer mais apoiar o rei? Isso tem a ver com o contexto novo que a burguesia está vivendo. Os burgueses lá no século XV eram uma classe nova, fraca, frágil. Frágil. Mas agora, depois de 200 anos, os burgueses são uma classe forte, rica. Tinha burguês que era mais rico do que algumas monarquias. Mas o rei continua cobrando os impostos, intervindo nos preços. O rei, ele se intromete na economia, os burgueses não têm direito, propriedade privada, imprensa, nada disso. E existe uma centralização política muito forte. O rei governa sozinho e a burguesia não participa desse modelo político. Isso é um problema para a burguesia. Ela não concorda com essa situação. Por isso que vai surgir uma nova forma de ver o mundo, que é o iluminismo. O iluminismo é essa forma de olhar para a vida, olhar para a realidade de um jeito novo, não mais com aquele pensamento do Maquiavel, do Hobbes. Não. Agora pensando de um outro jeito. Vamos ver. O iluminismo é um pensamento racional. Como assim? Eles acreditam que o ser humano, através da razão, sem precisar da fé, consegue explicar o mundo sozinho, consegue entender o mundo, a máquina do universo, e o ser humano consegue transformar o mundo. E aí, a partir dessa ideia de razão, da mente, entendendo a realidade, os iluministas vão começar a pensar na política, vão começar a pensar na economia, e olha a ideia deles. O ser humano não é mau, como dizia o Thomas Hobbes, como dizia ali os teóricos do absolutismo. Lembra, o homem é mau? Pá. O ser humano é bom. A sociedade corrompe o ser humano, mas o ser humano é bom. E se o ser humano é bom, o rei não precisa ficar controlando o ser humano.
os iluministas começaram a ver o mundo de um jeito diferente. Eles pensam assim: se a economia funciona de um jeito próprio, com as suas próprias leis, o se intrometer na economia. Veja que esses pensamentos, essas filosofias, elas vão contra o que justifica o poder do rei, que é a ideia do homem ser mal, todo aquele processo. E aí fica Diderot e d'Alembert. Eles são os pais da enciclopédia. Enciclopédia é aquele livro onde você tem registrado tudo que o ser humano sabe. Hoje em dia, a enciclopédia gerou a Wikipedia, que você já deve ter consultado para fazer algum trabalho da escola, né? Provavelmente. O que é a enciclopédia? Tudo que você quer saber tem lá. Um artigo que eu digo é um tema, e a definição. Moda, definição. Moda brasileira, definição. Moda brasileira no Brasil colônia, definição. Tudo que o ser humano sabe está colocado ali. Essa é a ideia do Diderot e do D'Alembert. A ideia é essa. Vamos juntar o conhecimento num livro para que os homens estudem. E a partir disso, os homens vão conhecer a verdade. E eles serão livres. A verdade os libertará. Eles serão homens do progresso, da ciência. Homens que não vão ficar presos nas garras do rei, nas garras da igreja. Homens livres. Veja aqui, ó, uma diferença. Lá no absolutismo, o pessoal falava que o homem era servo. Aqui estão falando em homem livre. Olha como é novo, bem novo. Mas esse aqui é muito importante, o John Locke. John Locke é inglês. E o John Locke, ele odeia o Thomas Hobbes. Critica o Thomas Hobbes. Porque o John Locke ele acredita que o ser humano nasce com direitos inalienáveis, direitos que não podem ser arrancados dele, direitos que não podem ser subtraídos do ser humano. Quais são esses direitos? A vida, liberdade, direito à felicidade, direito à liberdade de expressão. Gente, os reis não tinham isso. Direito à vida. Se o rei tirava a tua vida. Direito à casa. Se o rei quisesse, tirava a tua casa. Mas olha o que o John Locke está dizendo. Deus deu ao homem direitos que não podem ser transformados ou mudados. É por isso que, por exemplo, se alguém tenta te prender, você fala: não, não, eu tenho direito à liberdade. Se você não fez nada errado, né? É por isso que quando se discute o aborto, fala-se tanto em direito à vida. Da onde vem essa ideia? Falam bastante sobre isso e influenciaram a Constituição dos Estados Unidos, a Declaração de Independência dos Estados Unidos. Essa declaração começa da seguinte forma: Deus, o Criador, deu ao homem direitos inalienáveis, a saber, felicidade, liberdade, propriedade. Da onde eles tiraram isso? Do John Locke. Agora pensa comigo. Pro Thomas Hobbes, aquele que nós vimos no outro vídeo, o rei tinha que controlar o homem. John Locke diz que o homem não é mau, tem direitos. Pode se tornar mau, mas enfim, não nasceu mau. Então, para que serve o rei? John Locke vai falar: o Estado existe para garantir que os direitos de todos sejam exigidos, sejam cumpridos e aproveitados, não exigidos, tá? Então, o Estado existe para garantir o direito, não para tirar o direito, como era na monarquia. Sacaram? É uma diferença.
O Estado não vai lá e pega seu direito. O Estado existe para garantir que você o exerça. Se alguém te tranca no carro e não deixa você sair, o Estado existe para soltar você dali e você poder exercer a sua liberdade. Para o John Locke, então, o Estado tem esse papel, vamos usar a expressão, esse papel mínimo de garantir o seu direito. Isso vai virar lá na frente o chamado Estado liberal, que a gente vai estudar. Fique tranquilo. E aí temos o Voltaire. O Voltaire, ele é crítico. Voltaire escreveu muita carta, foi preso. Voltaire, o cara era pesado. Escreveu mais de 15 mil cartas. E o Voltaire, ele dizia que algumas coisas não podem ser arrancadas das pessoas. O que não pode ser arrancado? A liberdade de expressão não pode ser arrancada. Frase de um amigo do Voltaire, mas que é atribuída a ele. Posso não concordar com o que você diz, mas morro pelo direito de você dizer. Olha que diferença. Voltaire ele pensa dessa forma. Posso não concordar com você. Posso ser contra você. Mas eu defendo até a morte o direito de você falar o que pensa. É a liberdade de expressão, que é tão cara, tão importante para nós, né? A gente odeia quando nós não podemos nos expressar. De onde veio isso? Ali, ó, do nosso amigo Voltaire. Beleza? E temos por último o Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau, ele escreveu duas grandes obras, O Contrato Social e Emílio. Ele é um contratualista, aquela ideia de que a sociedade vem do contrato entre as partes, mas o Rousseau é diferentão em relação ao Hobbes. O Rousseau, ele vai pensar o seguinte: o homem nasce bom, é corrompido pela sociedade, mas o homem é bom. Thomas Hobbes dizia que o homem nascia mal. John Locke que o homem podia se tornar mal. Rousseau fala: não, o homem nasceu bom. A sociedade deu uma estragada nele. Então é necessário transformar a sociedade. E como nós transformamos a sociedade? Essa ideia, olha só, através da razão e através da ciência. Quanto mais inteligente for o homem, quanto mais crítico for o homem, mais fácil é impedir que ele caia na opressão. Se o povo é inteligente, o povo fiscaliza o governo. E o governo trabalha para o povo, porque está em constante vigilância. O governo vem do povo. Quem o povo não quer no governo, não está no governo. É por isso que a gente fala tanto em vontade popular e em voto. Voto. Vê se o rei aceitava o voto. Não. Mas agora nós estamos começando a falar em democracia. Nossa Constituição é fruto do pensamento iluminista, que acredita que o homem deve participar, que o homem deve ter educação, que o homem tem direitos e que o homem elege o governo. Nós dizemos que todo poder vem do povo. O poder emana do povo. O poder ele é colocado não por Deus na nossa lógica, mas é colocado pelos homens. Por isso que nós não dizemos que o presidente foi escolhido por Deus e simplesmente nós dizemos que o presidente foi escolhido pelo voto, que o governador foi escolhido pelo voto. Porque para nós que somos filhos dos iluministas, o poder vem do povo. E aí surge o chamado liberalismo econômico, muito famoso pelo Adam Smith. O Adam Smith, ele acredita que a economia tem as suas próprias leis. Como a gravidade é uma lei da natureza, a economia teria as suas leis. E vocês podem perguntar que leis são essas? É uma ótima pergunta.
para a gente fazer na live. Mas o Adam Smith diz: se a economia tem as suas leis, então não precisa ter o governo controlando a economia. É o chamado Estado liberal, onde o governo fica fora da economia, longe, e as pessoas exercem os seus direitos. Hoje nós somos assim? Em parte, sim. Em partes, não. E a gente vai entender o porquê disso na live. Pessoal, qualquer dúvida, eu estou à disposição e foi um prazer ficar com vocês aqui neste vídeo. Deus abençoe e até mais para todos nós.